A igreja não tem que ver isso. O que a gente tem a ver com isso? Boa. O que eu tenho a ver com o que a Priscila Alcântara fez com a vida dela? A igreja não tem que ver isso. O que a gente tem a ver com isso? Esse que vocês acabaram de ver aí é o Dave Leonardo. Alguns chamam ele de pastor, outros chamam ele de pregador e muitos outros chamam ele de coach. É porque a palavra dele é aquele tipo de palavra que massageia o nosso ego, aquele tipo de palavra que nos coloca para cima, que fala que Jesus vai te carregar no colo, que Jesus te ama, que você é um lindo, que você é uma linda. Esse é o tipo de palavra, de mensagem que ele traz. Mas, irmãos, é importante a gente lembrar que a palavra de Deus, ela massageia o nosso ego, ela nos conforta, mas a palavra que vai nos confrontar é a palavra que vai mudar a minha vida, que vai transformar a minha vida. A palavra que vai me mudar não é somente aquela que vai massagear o meu ego, mas existe a palavra de conforto, sim, existe. Mas também há aquela palavra que vai me exortar e é a palavra que também precisa ser dita, ela precisa ser pregada e ela precisa ser falada. Vocês conseguem imaginar um apóstolo Paulo da vida ou um João Batista da vida sendo perguntado da forma que o Dave Leonardo foi perguntado e amarelando, escorregando, sabonetando? Eu vou deixar que você fale aqui nos comentários qual é o termo que você quer utilizar para isso que aconteceu. Mas eu vou colocar para você assistir agora. Dá uma olhadinha aí. Salve, família. Dave, o que você achou da transformação de Priscila Alcântara? Porra, aí é... Bom, ela mudou radicalmente a aparência e alguns dizem que ficou mais vulgar. Como a igreja tradicional vê isso? A igreja não tem que ver isso. O que a gente tem a ver com isso? Boa. O que eu tenho a ver com o que a Priscila Alcântara fez com a vida dela, o que ela quer vestir? Ela faz o que ela quiser, se ficou feia, ficou bonita, a opinião é individual de cada um. A vida é dela, entendeu? O evangelho não me dá direito de me meter na vida do outro e dizer o que ele tem que fazer. Conheço ela há bastante tempo, obviamente ela tá bem diferente, ela mudou, mas é a Priscila que eu conheci. Por dentro dela, não sei. O que eu vou dizer? Eu não conheço, se ela ficou bonita, ficou feia, aí é uma coisa que é chato falar, né? Bom, como vocês viram aí, é uma participação do pregador ou do coach, chame como você quiser, mas o Dave Leonardo participou do podcast. Nesses últimos dias aí, ele foi questionado quanto ao comportamento, quanto à mudança da Priscila Alcântara. E essa aí foi a resposta que vocês viram ele dar. Na minha concepção, na minha visão, ele sabonetou, ele amarelou, ele se esquivou, respondeu e não respondeu nada. Mas por que será que ele deu esse tipo de resposta? Um homem que muitos dizem que ele é usado por Deus, que Deus fala através dele, que arrasta multidões aonde ele vai. Irmãos, recentemente, esse camarada aí, Dave Leonardo, ele conseguiu furar a bolha. Por quê? Porque ele conseguiu colocar ali a pregação dele, as pregações motivacionais dele, as palavras bonitas e mansas que ele fala. Aonde? Dentro da Netflix. Ele é a primeira pessoa do segmento cristão, segmento evangélico, que consegue levar a mensagem de Deus para dentro da plataforma da Netflix. Então o cara tá aí, por volta de 100 a 150 países, levando a palavra de Deus, levando a mensagem de Deus. Então ele literalmente furou essa bolha e entrou nesse meio, entrou nesse segmento e está levando a palavra a muita gente. Só que existe um perigo nisso daí, meus irmãos. Porque a palavra dele, como eu já disse antes aqui, é aquela palavra que te massageia, é aquela palavra que te levanta, é aquela palavra que coloca você para cima. Só que o evangelho não é só isso. O evangelho não é só apertar os seus ombros, apertar suas costas, dizer que você é um lindo, que você é uma linda, que Jesus te ama, que Jesus vai te colocar em lugares altos. A palavra de Deus não é só isso. A palavra de Deus tem que me confrontar para me fazer crescer. A palavra de Deus tem que te confrontar para te fazer crescer. Porque o próprio Jesus disse que no mundo eu teria aflição, que no mundo você teria aflição, mas ele também disse que nós temos que ter o quê? Bom ânimo, porque ele venceu e você também vai vencer.
Então, quem é pregador, quem leva a palavra de Deus a muitas pessoas, no caso dele, a milhões de pessoas, não pode amarelar numa hora dessa, não pode sabonetar numa hora dessa, tem que denunciar o pecado. Não se trata de dizer o que a irmã pode ou não pode fazer. Eu concordo que a vida dela, ela faz da vida dela o que ela quiser. E esse caso não é dizer se ela está bonita ou se ela está feia. Não, é dizer que ela está com essa atitude arrastando uma multidão de jovens, uma multidão de adolescentes, uma multidão de pessoas para essa prática que ela está caminhando. Dá uma olhadinha no número de seguidores que a Priscila Alcântara tem na rede social dela. Eu já fiz um vídeo aqui mostrando isso, mas eu vou mostrar de novo. Dá uma olhadinha só. São quase 6 milhões de seguidores que ela tem no Instagram dela. Então você pensa, ela é uma pessoa que influencia ou não é uma pessoa que influencia? Por outro lado, você tem aqui o David Leonardo. Você vê que uma figura pública e ele tem 15,5 milhões de seguidores. Aí eu pergunto a vocês, ele perdeu uma grande oportunidade ou não perdeu? De pregar a palavra de Deus, de falar aquilo que a Bíblia manda, de exortar, de mostrar o pecado para que as pessoas não caminhem para aquele lado. Não é se esquivar, dizer, não, eu não tenho nada a ver com a vida dela, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Rapaz, você é um pregador da palavra de Deus, cara. Você tem mais de 15 milhões de pessoas que escutam o que você diz, que prestam atenção naquilo que você fala. E no momento que você ali tem aquela bola levantada para você, só para você chegar e chutar a bola, fazer aquele gol bonito, aquele gol de placa, pô, você me diz uma coisa dessa, cara, que você não tem nada a ver, que a vida dela é a vida dela. Mas o pecado, cara, ela era uma pessoa que até ontem ela servia a Deus, ela cantava dentro de uma igreja, ela professava a mesma fé que a sua. E hoje ela está fazendo isso aí que a gente está vendo. E você tem a oportunidade de falar do pecado que ela está cometendo, do número de pessoas que ela está arrastando junto com ela pro fundo do buraco, e você não fala nada, cara. Perdeu a oportunidade. Deu mole. Deu mole. Ó. Olha só, dá uma olhadinha no que a palavra diz para mim e para você com relação a isso, a você denunciar o pecado. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Tiago capítulo 4, versículo 17. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes porém, reprovai-as. Efésios capítulo 5, versículo 11. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 8. Olha só, eu quero aproveitar essa oportunidade e te mostrar aqui, ó, 2 exemplos, tá, de pastores que estão pregando a palavra de Deus, que estão pregando aquilo que a Bíblia ensina. Dá uma olhada, eles não estão só preocupados em massagear o teu ego, não. Eles querem te dizer aquilo que a palavra tem de bom para mim e para você, mas também a exortação que a palavra traz para mim e para você. E é isso que vai me fazer crescer e te fazer crescer na presença do Senhor. Ouvir a verdade da palavra de Deus. Acompanhe só. A Bíblia diz que homossexualidade é pecado, prostituição é pecado, adultério é pecado. Mas aí você fica ouvindo seus coleguinhas comunistinha, o padre que coloca a tradição em cima das escrituras, e você desobedece a Bíblia para andar na onda de homens. Sabe o que é isso? Você está em pecado. Se Jesus voltar, você vai para o inferno. Mas se você não cumpre os preceitos bíblicos para a família, para as palavras, para o ministério, para o culto, você está em desobediência. Ah, mas eu sou cheio da presença de Jesus, então seja obediente como Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Bora falar a partir do 7. Porque mesmo sendo Deus,
não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou a si mesmo, assumiu a forma de servo e tornou-se semelhante aos homens e foi obediente até a morte e morte de cruz. E o resultado da obediência, pastor? Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, anjos, na terra, homens e debaixo da terra, demônios, e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Os crentes é que eles querem o melhor de Deus, mas não querem ser o melhor para Deus. Tem muita gente que canta, o melhor de Deus ainda está por vir. Não, já veio, Jesus. Agora a minha pergunta é, e tu, o que tem de melhor de Deus na tua vida? Curta esse vídeo se ele foi importante para você, compartilhe com mais alguém, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e não guarde a bênção só para você. Compartilhe com mais alguém para que mais pessoas sejam abençoadas pela palavra de Deus. Que o Senhor renove tuas forças e que você não esqueça do principal, de que você é mais forte do que você pensa. Seja abençoados em nome de Jesus. Amém.